5. Então, nós já fizemos a leitura e agora o versículo 7. O versículo 7 diz que Jesus, enquanto ele estava no ministério aqui na terra, como homem, ele ofereceu orações e súplicas com grande clamor e lágrimas. Essa palavra ofereceu, ela vem, o original dela no hebraico, quer dizer prosperidade. Alguém que pode curar, outro. E orações é o ato de pedir. Essa palavra ofereceu, que significa prosperidade, é a mesma palavra que tem no texto aonde fala dos reis que foram oferecer presentes a Jesus quando ele nasceu. Então, aqueles homens que foram levar seus presentes, é essa palavra aqui, que é o próspero. E ele fez isso com forte clamor e lágrimas. O que é clamor? Eu fui procurar também, é gritaria. Então, sabe quando você está tão desesperado, que você às vezes está até indignado, que você está questionando Deus, ou que você está tão angustiado, e você faz aquele clamor, tem misericórdia de mim, e você se derrama ali com uma voz mais alta. É isso, gritaria significa clamor. E súplica, gente, tem também uma coisa interessante, significa ramo de oliveira. Naquela cultura, as pessoas necessitadas, elas iam pedir ajuda e elas levavam um ramo de oliveira entrelaçado com lã branca. E isso simbolizava que elas eram suplicantes, que elas precisavam de ajuda. Então, quando aquela pessoa que iria ajudar via que elas estavam com esse ramo, significava que eram as pessoas necessitadas. Então, vem disso daí, ramo de oliveira. Agora, essa palavra ofereceu, e no versículo 1 também diz isso. Pois todo sumo sacerdote é designado dentre os homens. Gente, aqui tem uma chave para quem tem dúvida. Aqui está explicado, quem tem dúvida da humanidade de Jesus. Olha, em favor dos quais é constituído nas coisas relativas a Deus, para que apresente ofertas e sacrifícios pelos pecados. O sacerdote, o sumo sacerdote, ele precisa ser elegido, ele precisa ser levantado dentre os homens, naquilo que é relativo a Deus. Então, por isso que Jesus vem homem, porque precisava ser dos homens dentro dessa humanidade. Para quê? Qual é a função? Apresentar ofertas, que é essa palavra próspero, prosperidade, e sacrifícios pelos pecados. E aí, eu quero já falar aqui, antes que eu esqueça, que eu fiz algumas anotações sobre essa questão de oferecer. E eu vou comentar com vocês. E eu fiquei assim, perguntando a Deus, mas esse primeiro versículo fala que o sacerdote, ele oferece ofertas, mas sacrifício também. E aí, nós entendemos que o sacrifício quem fez foi Jesus. Ele é o nosso sacrifício. E nós estamos na Páscoa, Hoje, gente, no calendário judaico é a Páscoa, é o dia da Páscoa. É hoje, dia 12 de abril de 2025, é o dia 14 de Nissan, tá? Então, o verdadeiro dia da Páscoa é hoje, na semana que vem não. Semana que vem é no calendário, o nosso calendário. E aí, eu fiz aqui uma explanação, falei, bom, então eu vou comentar sobre ofertas, porque também já nos ensina tanta coisa. Mas eu fiquei com essa interrogação sobre o sacrifício. E aí, chegou para mim um vídeo de um rabino que eu acompanho, que eu sigo, que é do Matheus Andona. O sacrifício. Não, sacrifícios. Eu vou depois até colocar no grupo para vocês. E aí, então, eu trouxe alguns comentários a partir desse vídeo dele, que justamente veio para mim complementar o que eu estava, assim, querendo, deixar completa essa mensagem, porque aqui está dizendo ofertas e sacrifícios pelos pecados.
Bom, então, veja, eu fiquei assim perguntando, né? Falei, gente, o Jesus ofereceu orações e súplicas. Quer dizer que quando você está suplicando a Deus, quando você está orando, você está fazendo uma oferta. Orações são ofertas para o Senhor. O que é oração? É você falar com Deus, é você suplicar, é você clamar e é você interceder. Então, quando você está intercedendo por outra pessoa, você está fazendo uma oferta ao Senhor. Por isso que a oração, ela precisa ser direcionada, é preciso haver um entendimento. Porque, claro, gente, que oração é oração, é você falar com Deus e é válido você falar do jeito que você sabe, né? Aquilo que você precisa, aquilo que seu coração tem no seu coração. Mas é preciso que a gente busque um entendimento e comece a orar à vontade de Deus, para que nós possamos entrar nesse lugar de que a minha oração é uma oferta ao Senhor. Eu não estou apenas suplicando coisas, como diz lá em Tiago, né? Coisas desnecessárias, ou até com má intenção, para eu me aparecer, né? Pedindo coisas a Deus, para concorrer com os outros. Tiago fala sobre isso, que a gente pede e não recebe, porque pede mal, para gastar com os nossos prazeres, né? Então nós precisamos também caminhar no entendimento, crescer no entendimento de como orar, nesse lugar onde a minha oração se torna uma oferta ao Senhor. Eu achei muito lindo isso. Então, a súplica, o clamor, que é o que fala aqui, ó, nos dias de sua vida, com grande clamor e lágrimas, Jesus ofereceu orações e súplicas àquele que podia livrá-lo da morte, e tendo sido ouvida por causa do seu temor a Deus. Então veja, Deus ouve no sentido de chegar aos ouvidos dele tudo que a gente fala? Sim, mas ele ouve no sentido de responder tudo que a gente ora? Não. Acho que tem coisa que ele nem passa batido, ele fala assim, bom, isso aí deixa ela lá. Deixa ela falar um pouco, tá desabafando. Daqui a pouco ela vai começar, né? Vai entrar aí num outro lugar, numa outra dimensão e vai orar o que tem que orar, né? Acho que ele fica esperando assim. Então, veja, oração é algo que você pode presentear o Senhor todos os dias. E aí, puxando esse significado dessa palavra ofereceu, né? Oferta, que é prosperidade. A oração é algo, a quantidade de oração que você faz expressa o quão rico você é. Pegou isso? Gente, se vocês aumentarem o tempo de oração de vocês depois dessa, aí eu vou falar. Então, nada mais é válido aqui na palavra de Deus. A sua riqueza, ela é expressa pelo tanto de oração que você faz. E eu coloco aqui também o louvor a Deus, a gratidão, né? Porque oração é isso também. Quando você está louvando a Deus com música, quando você está agradecendo a Ele, quando você pega um texto bíblico e você recita isso, você proclama isso, você está nesse lugar, né? De oferecer a Deus aquilo que é a sua riqueza. Gente. Eu vou fazer uma pergunta constrangedora, tá? Isso não vai aparecer na gravação. Então, quem quiser, né? Quem aqui ora 1 hora por dia? Meia hora. Quem ora meia hora? Já melhorou, né? 15 minutos. 10 minutos. 5 minutos. Tem gente que não levantou a mão, acho que não ora nada. Então, faça um desafio. Dobre o seu tempo de oração. Você vai entrar num lugar que você nunca experimentou. Você vai começar a viver coisas que você nunca viveu em Deus.
Você vai perceber quanta riqueza tem dentro de você, colocada pelo próprio Deus. Faça esse desafio. E quando você atingir, que se acostumar, quem tá aí nos 15 minutos e vai para meia hora, aumenta para 1 hora. Você vai ver, gente, vale a pena. Vale a pena. Ainda bem que eu não comecei com 3 horas, né? Quem ora 3 horas por dia? Bom, por que, gente? Que orar vai expressar o tamanho da sua riqueza. Tanto que você é uma pessoa rica. Riqueza aqui é prosperidade, tá? Quanto você é uma pessoa próspera. Porque o que determina o que você tem é o quanto você oferece. É o quanto você oferece. A Deus é o que você tem. Agora, será que a gente tem só... Oh, gente, eu não quero, assim, constranger vocês, tá? Mas eu vou usar isso. Será que a gente tem só 10 minutos de oração por dia? Eu acho assim, ó, é essencial que a gente tire um tempo só para isso mesmo, que você se desligue, que você feche a porta do teu quarto, físico mesmo, você encontre lá um lugarzinho, ou na tua casa, ou no teu trabalho, ou dentro do seu carro, onde você estiver, que você tenha lá aquele tempo. Só você e o Senhor, enfim. Agora, pensa que você pode orar enquanto você dirige, que você pode ampliar o tempo de oração enquanto você está lavando louça, enquanto você está às vezes no ponto de ônibus esperando o ônibus, você está ali falando com o Senhor. Pensa uma pessoa que viaja, quanto ela pode orar? Então, por isso que Paulo fala, orai em todo o tempo, orai sem cessar. Porque nós temos esse momento que é importante, que a gente precisa aumentar, porque tá só você e Deus, você tá com a sua atenção ali. Mas ao longo do dia você pode ter vários momentos, seja 5 minutos, seja 2 minutos, seja 10 minutos, sabe? Que você também tá ali, orando, né? Várias vezes porções de 10 minutos. Bom, então fica aí, gente, esse desafio para vocês, né? Dobre o seu tempo de oração. Você pode oferecer qualquer coisa ao Senhor. Na verdade, você pode oferecer tudo para Ele. Porque tudo que você oferece está dentro do que Ele já te deu. Ontem eu estava contando para a Aparecida que uma vez, num evento, chegou a hora da oferta, né? E eu sabia que eu já fui sabendo que eu precisava ofertar assim, de forma mais significativa, né? E aí na hora eu falei, Senhor, quanto que eu vou ofertar, né? Mas na hora, assim, gente, tudo. E como é que eu pago o hotel? Como é que eu pago a passagem de volta que não estava comprada? Gente, era o dinheiro do hotel e da passagem, vocês não têm noção. Tudo. Aí eu olhei minha conta assim e falei, puxa, eu nunca fiz uma oferta dessa. Foi. Ai, como que você pagou o hotel? Ai, nem sei. Tava com a Rebeca, ela acho que passou no cartão dela e foi assim. Já tá tudo pago. Por quê? Aquilo ali era o que me estava sobrando? Não, mas era quem me deu aquilo? Deus. Então, se você dá uma oferta, né? Vamos falar de dinheiro, se você dá 10 reais ou se você dá 1.000 reais, quem te deu os 10? Foi Deus. Quem te deu os 1.000? Foi Deus. Se você tira meia hora para orar, quem te deu esse tempo de meia hora? Foi Deus. Se você tira 3 horas, quem deu? Foi Deus. O meu pastor, Denis, ele tem uma frase assim, acho que eu já falei para vocês, só é multiplicado aquilo que você entrega. Não é o que você recebe no seu salário que é multiplicado. O dinheiro que a gente paga a conta, que a gente vai no supermercado, não é multiplicado. É multiplicado aquilo que a gente entrega.
Bom, então veja, tudo que você oferece a Deus está dentro do que Ele já te deu. A oração é Deus que nos dá. A oração é Deus que nos dá, gente. Por quê? A oração é fé. E quem dá a fé para nós é Deus. Por isso que a gente tem que cumprir, né, isso. A gente precisa se esforçar para, vamos dizer assim, fazer jus ao que nós recebemos do Senhor. Se recebeu fé, aplique a sua fé em oração, em decisões. Você recebeu isso de Deus. A condição, oração é relacionamento com Ele. É você falar com Ele. Quem deu isso para você? Ele. Foi Ele que te fez, foi Ele que estabeleceu um relacionamento. Quando você perdeu esse relacionamento, quem te devolveu o relacionamento? Foi Ele. Cristo Jesus na cruz morreu para que a gente pudesse voltar ao relacionamento com Ele. Então tudo que nós damos está dentro do que Ele já nos deu, sai, né? A gente saca daquilo que Ele já nos deu e oferece para Ele. O seu tudo é só uma pequena parte do tudo dele. Ficou bonito isso, né? O seu tudo é uma pequena parte do tudo dele. Que ele é tão grande e poderoso e pode te dar infinitamente mais, né? Por isso que Jesus ensina aqui que você, como que é, gente? Aquele versículo que fala que você vai receber 30, 60, a semente, né? 30, 60 e 100 vezes mais. Você dá uma semente, você pode receber no mínimo 30. No mínimo 30. Foi isso que aconteceu com Isaac, né? Isaac recebeu 100 vezes mais quando ele cultivou a terra no lugar que Deus tinha falado para ele ficar, que era um lugar onde tinha escassez, onde não tinha nada. Mas ele foi abençoado porque ele obedeceu. A sua prosperidade é medida pelo tanto que você ora. A sua prosperidade é medida pelo tanto que você suplica a Deus, pelo tanto que você clama. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Sem clamor não tem revelação. Sem oração você não recebe as chaves espirituais. Quando você intercede, você está mostrando, eu sou uma pessoa próspera. Ai, gente, eu achei incrível isso, essa palavra. Nossa, eu achei assim. Eu fiquei com tanta alegria e constrangida. Falei, meu Deus, como a gente precisa obedecer mais essa palavra, né? Como a gente precisa olhar para Jesus e fazer mais o que ele fez. Porque Jesus orava o tempo todo. Era o tempo todo, né? Então, a sua riqueza em dinheiro, ela é conhecida, ela é manifestada pelo quanto você oferta. Então você pode ganhar 10 milhões por mês. É muito, né? Vamos pôr 1 milhão, vai. Você pode ganhar 1 milhão por mês. A sua riqueza, ela não é medida por esse 1 milhão que você ganha. Ela é medida pela oferta que você dá diante desse 1 milhão que você recebe. Às vezes você recebe 1 milhão e dá 10 reais de oferta, o que mede a sua riqueza é os 10 reais. Peraí, gente, que entrou uma ligação aqui. Não é 1 milhão. Isso aqui que eu tô falando são conceitos bíblicos, né? E não é de acordo com o pensamento do mundo. Isso aqui é de acordo com o céu, isso aqui é de acordo com a palavra de Deus. É o contrário do mundo, do que a gente ouve, do que a gente aprende às vezes num curso de administração, num curso de finanças, enfim. É o contrário. Que a economia do céu, ela não é igual à do mundo. A economia do céu, ela é diferente. Ela é de prosperidade. Gente, é tão maravilhoso porque quando ele morreu e ele roubou de Satanás a chave do inferno e da morte,
Diz Colossenses que ele subiu aos céus e distribuiu dons aos homens. Então, esses presentes que nós recebemos incluem a oração. Aí, quando a gente ora, nós estamos oferecendo um presente a Deus. Lá em Isaías 53:10, diz assim: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado. Então, Jesus deu, isso mesmo, Marcos, essa frase aí. Jesus se deu como oferta. E a gente vê, aqui é o profeta Isaías falando, né, profetizando. Aí quando ele vem, ele fala assim para os discípulos: eu dou a minha vida. Não é que vão me matar, não é que vão me crucificar. Eu estou me dando para ser morto. Eu estou me doando para ser crucificado. Não é porque os homens acham que vão me matar, é porque eu vim para isso. Eu vim para me doar, doar a minha vida. E foi isso que ele fez. Então, ó, de ter sido dado como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. A oferta, a oração, a sua entrega, a entrega do seu coração a Deus está ligada com prosperidade. Olha, prosperidade nas mãos deles. O que fala aqui o texto? Dias prolongados, prolongará os seus dias. Então é vida abundante, é vida longa, isso é prosperidade. Porção com os grandes, depois ele fala no versículo 12, e repartir os despojos. O que é repartir despojos, gente? É quando você guerreia, você ganha a guerra e você traz os despojos para você. Jesus tem essa prosperidade, porque ele doou a sua vida por nós. E ele ofereceu orações e súplicas por mim e por você. E até hoje ele intercede, para sempre ele intercede por mim e por você. Então Jesus é rico, Jesus é poderoso, Jesus ele é próspero. Tudo bem, gente? Algum comentário até aqui? Tá muito difícil de digerir isso? Meu Deus do céu, eu quero ver alguém daqui uns dias falando: olha, eu dobrei meu tempo de oração, né? Faça um propósito, a partir de hoje eu vou orar pelo menos tanto tempo. Aumente, gente, você vai ver, você vai ser mais próspero, muito mais próspero. Aí, depois, voltando aqui para o versículo 1, né, que o sacerdote ele é constituído para que apresente ofertas. Então falamos da oferta, agora vamos falar do sacrifício. E sacrifícios pelos pecados. Quem oferece sacrifício pelo pecado? Eu e você? Não, nós não temos esse poder, né? Jesus ofereceu por nós. Por quê? Precisava ser um sem pecado. Por isso que o sacerdote, o texto explica que o sacerdote é uma pessoa tirada dentre os homens para oferecer, levar ofertas e sacrifícios a Deus em favor desses homens e em favor de si mesmo. Era assim quando Moisés instituiu o sacerdócio com Arão e com os levitas. Era assim, ele tinha que primeiro se purificar, primeiro se santificar, primeiro oferecer sacrifício por si mesmo, para depois levar até o altar de Deus pelos outros, levar o animal por ele e pelos outros. Mas esse sacrifício de Jesus, ele é eterno, porque Jesus foi sem pecado, foi o sacrifício perfeito, e a partir daí não existe mais sacrifício de animal, não existe mais você pegar um animal e oferecer, e nós já vamos entender por quê. Depois você pode dar uma olhada lá no vídeo que eu vou colocar, que você vai entender ainda mais, tem mais coisas, né, que ele fala, você vai ter uma compreensão ainda maior. Olha, se Cristo fez o sacrifício perfeito, ele é o sacrifício perfeito, tem sacrifícios para a gente fazer? O que vocês me dizem?
Nós temos sacrifícios a serem feitos? Quais? Porque pelo pecado não é. Pelo pecado é Jesus que fez por nós. Eu diria que seriam sacrifícios de louvor, por exemplo, né, que a Bíblia fala. E a palavra louvor, ela é bastante ampla, né? Você pode louvar a Deus através do seu testemunho no lugar do seu trabalho. Você pode louvar a Deus por um posicionamento forte com relação a declarar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Você pode posicionar-se em questões às vezes polêmicas, não querendo efetuar uma disputa, mas simplesmente colocando o seu ponto de vista. E outros tipos de sacrifícios, como o que são os padrões, como o jejum, que você faz voto, não sei se isso é considerado sacrifício, mas o jejum, né, que a gente tenta, nós estamos vivendo isso na nossa igreja, nesse momento de Páscoa, é você abdicar de alguma coisa e estar se conectando a Deus, você verificar a sua pequenez, que você muitas vezes é induzido a fazer certas coisas e naquele momento você dá um break e fala assim, não, eu estou de jejum. Então, poxa, jejum pode ser uma obediência. Jejum não, sacrifício pode ser às vezes, não sacrifício de estar penoso, mas ser uma obediência também. Porque tem tantas coisas que nós necessitamos obedecer. E quem obedece tudo, não sei se tem a verdade muito, porque não é simples. É uma caminhada que será feita até o momento que nós tivermos ar nos nossos pulmões. A obediência, a santificação, a purificação, né? Jesus foi até o fim, né? E ele, por causa dessa parte de até o fim, ele nos incita a irmos até o fim. Mas ele ainda é tão otimista, né, que ele fala, olha, eu fiz essas obras e vocês poderão fazer obras ainda maiores. Eu falei, Jesus, como que é possível fazer obras maiores que Jesus fez? Entendeu? Mas é o Espírito Santo que nos capacita. Amém. Alguém mais quer falar sobre o que é fazer sacrifícios? Hoje, né? No tempo que a gente chama de graça, depois do sacrifício perfeito de Jesus. O que é fazer sacrifício? Eu queria só complementar o que o Marcos falou. Sacrifício de louvor e de gratidão. Gente, de uma forma geral, agradecer a Deus, por exemplo, eu estou aqui agora e eu faço uma oração de gratidão. Senhor, obrigado pela noite, obrigado pela minha família, obrigado, nananã. Tá tudo em paz na minha casa. É sacrifício isso? Eu agradecer a Deus e louvar a Ele? É um sacrifício para mim? Não, não é. Então eu posso cantar aqui, mas eu tô louvando a Deus, mas não é um sacrifício no sentido de ser penoso. O que é o sacrifício de louvor? É quando não tá tudo bem. É quando você tá sem nada na sua geladeira em casa e você, ao invés de falar, puxa vida, Deus, cadê o Senhor? A tua palavra diz que o justo não vai mendigar o pão e nananana. Ao invés de você fazer isso, você olhar e falar, Senhor, eu te louvo, porque o Senhor é bom. Isso é sacrifício. É você estar numa enfermidade, né? Você fala, mas Jesus morreu, levou tudo. Gente, tudo isso é verdade e a gente deve orar dessa forma, tá? Mas eu estou me referindo ao que é o sacrifício de louvor e de gratidão. Você tá lá doente, de cama,
Falar, Senhor, obrigado pela minha vida. Obrigado por ter me salvado. Obrigado pela minha saúde. Ah, mas eu tô sem saúde, mas obrigado pela saúde. Porque sacrifício é tudo aquilo que nos custa. Certo? Oferta são presentes, mas sacrifício é aquilo que nos é custoso. Custa para você, para que seja sacrifício. Pode falar, você está gravando? Pode falar, tô gravando, mas pode falar. O sacrifício, para mim, ultimamente, quando foi convidado para fazer o jejum da Páscoa, para mim, eu tenho sentido o sacrifício da boca e do pensamento, do não julgamento, do não falar mal, de não pensar, porque você às vezes não fala, mas pensa. E às vezes, esse para mim é sacrifício, porque nós seres humanos, a gente tem uma facilidade muito grande de julgar, de apontar o dedo, de às vezes quando alguém não te agrada, você já vai com ou pensamento, ou atitude, ou a própria boca. Nesses últimos dias, para mim, sacrifício tem sido isso, porque às vezes a gente é confrontado até dentro de casa, principalmente em casa, com o marido, né, porque lá fora é mais fácil, né, você não está junto. E para mim tem sido um sacrifício mesmo, mas foi uma decisão. Eu pensei assim, vou ter que eu oro. Se eu orar pode ser até 3 horas de oração, mas uns 5 minutos de uma palavra mal colocada, mal declarada, mal falada, eu perco todas as minhas 3 horas. Então eu falei, eu não vou desperdiçar tempo. Então para mim é vigiar o tempo todo e ser cada vez mais parecido com Jesus, né? É difícil, mas o que Jesus nos ensinou é ser parecido com Ele. E ser parecido com Ele é isso, né? E isso para mim tem sido, acho que o maior sacrifício ultimamente. Amém. Vou falar só mais uma coisa antes de eu continuar aqui sobre o jejum, né? Eu entendo que o jejum, ele é uma ferramenta que te ajuda a sacrificar. Ele não é em si o sacrifício, ele te ajuda a sacrificar. Porque o jejum, o jejum de comida, né? O jejum para que a gente faz? Para se aproximar mais de Deus, para ouvir mais a Deus, para entregar mais. É para isso, né? Então ele é uma ferramenta que vai te ajudar, você vai ter mais clareza mental, tá? Bom, o sistema sacrificial instituído lá no tabernáculo, ele tinha a intenção de fazer com que o homem ia lá e oferecia um animal. Gente, tá tudo lá no livro de Levítico, tá? Ele oferecia esse animal pelo pecado dele. Agora, a intenção, esse animal, ele simbolizava o quê? Por que quando essa pessoa entregava um animal que morria no lugar dela, por que tinha o efeito de retirar o pecado, né? De apagar o pecado, de cobrir o pecado da pessoa? Porque na verdade a intenção é que o animal, ele é só um símbolo daquilo que precisava ser entregue, daquilo que precisa ser entregue. Então, quando você olha lá em Levítico, o capítulo 1, versículo 2, diz assim, fala aos israelitas, quando algum de vós apresentar uma oferta ao Senhor, deverá ser do gado, isto é, do rebanho bovino e do rebanho ovino e caprino. Só que aqui, nessa tradução, ela não traz as palavras como tem no original, que são 3 tipos de animais. Esse primeiro animal, ele é... Peraí, deixa eu pegar aqui. Ele é o gado, ele é o animal doméstico. O segundo é gado do rebanho e o terceiro é gado miúdo. Então, o que são esses? São 3 tipos de animais, são 3 tipos de sacrifícios. O doméstico, o animal doméstico é o que se refere à nossa vida, assim, ao animal que quer só comida. Você já viu como é seu pet? Ele só quer comer. É tudo que ele quer na vida.
Comer e beber água. Seu animalzinho. Você senta para comer, ele não vem atrás de você? As minhas não entram em casa, né? Porque elas tem o lugar delas lá. Mas se elas verem a gente comendo de longe, já fica tudo. Porque está em busca de comida. E aí nós precisamos sacrificar este animal. Quer dizer que dentro da gente tem um animal? Vamos lá em Colossenses. Deixa eu ver se eu anotei, gente, esse. Acho que eu nem anotei, viu? O versículo. Colossenses 3:5. Essa carta de Colossenses, ela fala muito sobre essa questão, né, de vida cristã, de você deixar a velha criatura viver a partir de uma nova identidade. Então, o 3:5 fala assim, portanto, eliminai as vossas inclinações carnais. Então, que animal é esse? É essa inclinação carnal que a gente tem. Paulo explica tão bem isso em Romanos 7:8. No capítulo 7 ele fala que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. O que é isso? É quando a minha inclinação carnal ela vence. Aí no 8 ele começa a dizer, mas se sois guiados pelo Espírito de Deus, fazei com que essas coisas morram. Então se eu viver apenas sem que a lei esteja dentro do meu coração, porque é isso que Paulo está falando, que a lei ela é boa, ela veio para apontar o erro, mas ela estava fora. Então, com a lei fora de mim, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. E o mal que eu não quero, eu faço. E aí eu fico com aquele peso do pecado, aquele peso do erro. E aí no capítulo 8 de Romanos, Paulo introduz essa verdade. Agora, se você vive pelo Espírito, não tem condenação sobre você. Por quê? Porque você não vive mais de acordo com a sua carne. Você agora é guiado pelo Espírito. Aqui nesse versículo, né, ele fala quais são as inclinações carnais. Tem uma lista aqui bem grande: prostituição, impureza, paixão, desejo mal, avareza, que é idolatria, e por aí vai. Então, este animal doméstico, que faz parte da nossa natureza terrena, que tem a ver com a nossa inclinação carnal, ele precisa ser sacrificado. Isso precisa morrer. Tem a ver também com a nossa preocupação com a nossa vida de sobrevivência. E aí Jesus lá no capítulo 6 de Mateus vai ensinar, falando, não fiquem preocupados com amanhã, não criem ansiedade pelas coisas, como vocês vão se vestir, o que vocês vão comer, porque isso são coisas, quem se preocupa com isso é quem não tem a lei dentro de si, é quem está vivendo de qualquer jeito. É gente que não tem relacionamento com Deus, é gente que não ora, entende? Então, esse é um dos animais que a gente precisa sacrificar. A preocupação excessiva com as coisas materiais, com a sobrevivência. O Senhor já nos deu tudo, lembra, né? Acabamos de falar. O segundo é o gado de rebanho. O gado, gente, que fica no rebanho, você já viu que quem cria gado tem que ter uma cerca. Porque o gado, ele vai embora. Ele não fica delimitado. Ele rompe, né? A palavra que traduz gado aqui, que é bacar, ela significa romper. Então, o gado, ele rompe com as barreiras. Ele vai embora. Ele não tem limites. Aí, para você criar esse animal, você precisa colocar cercas bem estabelecidas para que ele não fuja. O que isso quer dizer? Que nós precisamos entender que há limites que nós precisamos obedecer, que há princípios que nós precisamos obedecer, que existe sim o mal e bem, que existe sim o céu e o inferno,
que existe sim essa diferença. Então eu não vivo de qualquer jeito, eu não vivo pela minha vontade, eu não saio por aí fazendo o que eu quero, mas eu me imponho limites a partir da palavra de Deus. Eu pego essa palavra e eu coloco na minha vida. Os princípios são os meus limites. Então, como a Aparecida falou, eu não vou sair por aí julgando todo mundo, falando o que me dá na cabeça. Não, eu vou ter um limite, falando, não, peraí, pensa primeiro o que você vai falar, olha o que você tem no seu coração. Não sai por aí rompendo com tudo. Então, esse animal de você viver uma vida do seu jeito, do jeito que você pensa, precisa ser sacrificado. Porque aí entra no que o Marcos também falou. A obediência. Por isso que a obediência é um sacrifício. Porque nós precisamos entregar isso ao Senhor. Falar, Senhor, eu quero viver. Gente, é tão lindo, é tão lindo. O plano de Deus, ele é tão perfeito. Porque ontem eu estava falando na live da sabedoria. Gente, quem não viu essa live, veja, porque é uma palavra transformadora, viu? A live de Provérbios de ontem. E eu estava falando e depois eu fiquei meditando que o povo no Egito, ele era escravo do faraó. Aí Jesus vem e traz a redenção. E a redenção é que ele comprou a gente das mãos do inimigo. Ele nos comprou. E quando alguém comprava o escravo, essa pessoa escrava, ela passa a ser escravo do novo dono. Então, nós nos tornamos escravos de Jesus, porque ele nos comprou, ele pagou o preço. Só que Jesus nos compra para nos dar a liberdade. Ele nos faz escravo, ele nos faz livre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Jesus nos tira das mãos de um senhor, que é o pecado, que é Satanás, e nos traz como escravos dele. Quando nós pertencemos a ele, ele fala, agora você está livre. Aí Paulo vai dizer assim, eu me fiz escravo de Cristo. Que Paulo está querendo dizer? Eu quero estar nos limites de Deus, eu quero estar guardado pelos princípios de Deus. Eu não quero sair por aí rompendo com tudo, fazendo tudo da minha cabeça, porque isso não vai dar certo e eu vou voltar para aquele dono anterior. Eu não quero isso. Então é uma compreensão que Paulo teve desse processo e ele fala, olha, quer saber? O melhor para mim é ser escravo de Cristo. Então eu quero que o Senhor me segure aqui em ti. Não deixa eu sair da tua presença. Não deixa eu sair desse lugar do teu amor. Não deixa eu fazer igual o filho pródigo que foi para longe, mas eu quero me manter aqui. Então é esse entendimento, e é a gente sacrificar esse animal do meu eu. É o seu eu, esse animal. É o seu eu. Sabe quando você vai fazendo tudo do jeito que você quer, do jeito que você acha, achando que você está certo. Aí você fala, acho que eu não estava tão certo assim, nem perguntei para Deus. Já fez isso na sua vida? Nossa, nem perguntei para Deus, agora deu errado. Aí você vai lá, Senhor, me perdoa, me ajuda. E Deus é misericordioso e você recomeça. Mas acaba passando um processo, né? Então veja, gente, aqueles que estão em Cristo têm respeito pelas regras. Nós temos regras a serem cumpridas. Nós não vivemos de qualquer jeito. Essa é a verdadeira liberdade. É um paradoxo. Eu falei aqui no início que as coisas de Deus, a sabedoria de Deus, ela é loucura para os homens. Por quê? Você viver na liberdade é você ter as regras da palavra de Deus na sua vida. Não, eu estou no tempo da graça, Jesus me libertou e eu faço o que eu quero. Não, então você não está em Cristo se você faz o que você quer. Estão entendendo, gente? E aí o último animal é o gado miúdo, que é o rebanho pequeno. Aí é a ovelha, gente. E a ovelha, eu vou falar para vocês, ela é o tipo de animal que ela faz o que todo mundo faz. Então, nesse sentido, né, de você ir na onda, sabe? Ah, mas todo mundo faz assim. Mas tá todo mundo fazendo assim. Mas como é que Deus quer que você faça? O que a palavra diz para você fazer?
Não é, a palavra não diz para a gente fazer o que está todo mundo fazendo, ou pensar igual todo mundo está pensando. Não, a palavra diz para a gente fazer o que Deus instituiu como verdade para nós, para que a gente seja abençoado, que a gente viva bem, que a gente seja próspero. Então nós precisamos entregar este animal de ser diferente. Quando a gente entrega isso, a gente aceita e agradece e se alegra em ser diferente. Não é para ter orgulho, sabe? Ai, eu sou diferente. Não, gente, não é isso. Mas é você suportar o peso de ser diferente. O Marcos falou, né? Às vezes você está ali numa discussão, numa conversa, e você precisa se posicionar de acordo com a sua fé, que é diferente do que todo mundo está falando. Aí todo mundo faz uma coisa, mas você fala, não, isso aí não dá para eu ir junto. Não dá. Então é esse sacrifício, né, da gente ouvir a Deus, sabe? O santo é isso, é você ser separado. É você... A Bíblia fala muito das filhas de Deus, dos filhos de Deus. Nós precisamos andar como filhos da luz e não como das trevas. Se está todo mundo indo para as trevas, não vá para a treva, viva na luz. Sabe qual o problema da gente ir para as trevas, da gente fazer o que não deve? É que as trevas, elas não podem vir para a luz. Aí cada vez mais você quer ficar nas trevas para não aparecer aquilo que você está praticando, né? Então esse é um animal também que a gente precisa sacrificar, sabe? E aí, olha, os filhos de Deus não podem se portar como todo mundo, mas como filhos de Deus, em palavras, em atitudes, em comportamento. Às vezes até mesmo, gente, no jeito de se vestir. A gente não se veste, às vezes, como todo mundo. Ah, mas todo mundo usa, né? Todo mundo... Não, mas você tem que ponderar se fica bem, se você como filho de Deus, né? Se fica legal você usar. Então, veja, não são rituais, gente. Tudo isso aqui não é ritual. Esses limites não são rituais. É uma entrega de coração que você faz, porque a lei está dentro de você. Por isso que Paulo fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então essa entrega, né, de tudo isso é que precisa ser sacrificado. Quando Jesus fala assim, quem quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. O que é tomar a cruz? Tem gente que fala assim, eu também antigamente eu achava que era isso, né, porque eu ouvia isso. Ai, meu marido é uma cruz que eu tenho que carregar. Gente, pelo amor de Deus, seu marido é um homem que Deus te deu para te abençoar, para você crescer junto com ele, Ai, meu filho é uma cruz, porque vive lá nas drogas. Não, gente, seu filho não é uma cruz, ele é bênção na sua vida. Ele é presente de Deus para você cuidar. Ah, mas tá fazendo, não interessa o que ele tá fazendo. Ele é o que a Bíblia diz que é, e a Bíblia diz que ele é bênção. Entende? Ah, esse meu vizinho é uma cruz. Não, gente, não é. Ele é uma pessoa que precisa de Deus, que você tem que ir lá evangelizar e amar. Sabe o que é cruz? É isso aqui, é a nossa carne, é a nossa vontade. Isso a gente tem que crucificar. É as coisas que estão dentro, entende? É que pertence a essa natureza carnal, essa inclinação carnal. Quando Paulo explica lá em Romanos 8, depois vocês leem, Romanos 8, que aquele que é guiado pelo Espírito, né, ele não vive segundo o padrão, segundo as vontades da carne. Gente, isso é um lugar superior. Isso é um lugar que Jesus nos ressuscitou e a gente se assenta com ele nas regiões celestiais. Então nós estamos aqui na terra, mas o nosso lugar, da onde vem a nossa vida, é das regiões celestiais, não é da terra. Esse Espírito, né, o Espírito de Deus, ele precisa nos guiar para que a nossa carne seja sacrificada e a gente possa viver uma vida agradável ao Senhor. Então, quais são os limites, né? Por quê? Quando a gente ultrapassa os limites, a gente está se contaminando. Aí nós entramos na impureza. Nós entramos, às vezes, na idolatria.
Essa semana eu tive uma experiência, estava contando também para Aparecida. Eu tive uma experiência, gente, maravilhosa, de algo que me aconteceu lá atrás e eu até achei que já estava tudo resolvido, né? E depois eu até entendi que, assim, no sentido de espiritual, de estar perdoado, né? Tava tudo resolvido. Mas aquilo foi como um tropeço na minha vida e que me trouxe feitiçaria. Feitiçaria. E a feitiçaria é como idolatria. A idolatria é como feitiçaria. Né? E faz dias que eu ando orando assim, Senhor, né, repreendendo a feitiçaria na minha vida. Porque a gente acha que feitiçaria é você pegar um negócio, uma vela, um animal e pôr ali, oferecer de noite na esquina. Não. Não é isso não. Então muitas coisas podem ser feitiçaria na nossa vida. Amém? Então veja, na verdade é uma palavra simples, que vocês já sabem. Tem que entregar isso, né? Tem que sacrificar isso e viver com a lei dentro de você, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Mas a gente precisa estar lembrando sempre disso. Não podemos esquecer. E aí, quando a gente vive isso, que é simples, que é o básico da vida cristã, nós chegamos nesse lugar de oferecer orações, de expressar a nossa riqueza. Aí a gente pode compreender revelações que o Senhor vai nos dando, como o escritor disse, né? Puxa, eu queria falar mais coisas para vocês, mas vocês ainda precisam das coisas elementares, ainda precisa dizer para vocês, olha, não vá pela sua carne, né? Olha, não mente, olha, não roube, olha. Amém? Vamos orar? Senhor, bendito seja o teu nome por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida e por tudo que o Senhor fez por nós. Nós entendemos aqui que Jesus Cristo foi a oferta. Nós estamos hoje, é o dia da Páscoa, Senhor. Essa é uma semana da Páscoa. Redenção, libertação. E Jesus foi o sacrifício perfeito. Obrigada, Senhor, por nos dar esse presente. Nós nunca vamos poder dar esse tudo para o Senhor, porque o Senhor deu a sua própria vida. Mas nós queremos dar aquilo, Senhor, que nós ouvimos nesta manhã. Dar o nosso coração a Ti, a nossa mente. Dar aquilo que nós temos dentro de nós, Pai. Por favor, que essa palavra seja praticada por cada um aqui. Que o Teu Santo Espírito nos constranja a praticar essa palavra, a obedecer essa palavra, Senhor. Nós precisamos da Tua ajuda para vivermos aquilo que o Senhor já fez por nós. O Senhor já venceu na cruz, o Senhor já nos perdoou, o Senhor já nos libertou do poder do pecado. O Senhor já nos deu uma vida abundante, muito além da sobrevivência. O Senhor já nos deu a Tua sabedoria para que a gente viva, não de acordo com o que todo mundo fala, mas de acordo com a Tua palavra. O Senhor já nos deu direção. E é na oração, Pai, que ajuda a gente a lembrar disso, que é na oração que nós vamos acessar todas as bênçãos espirituais. Pai, muito obrigada por cada um aqui. Eu sei que cada um tem pessoas aqui que talvez estejam realmente fazendo um sacrifício ao Senhor, que estejam atravessando situações tão difíceis, Senhor. Doenças, situações financeiras, às vezes crise nos relacionamentos, na família, mas estão aqui ouvindo a Tua palavra. Estão aqui, Senhor, abrindo o seu coração. E eu peço que o Senhor aceite os nossos corações, que o Senhor aceite o nosso tempo aqui como uma oferta agradável a Ti, Senhor. E o Senhor possa responder segundo a Tua generosidade, segundo a Tua bondade. Porque às vezes, Pai, nós nem oferecemos tudo. E às vezes a gente pensa que está oferecendo tudo, mas com as nossas imperfeições e limitações. Mas por fé que nós fazemos, porque nós cremos que o Senhor é aquele que nos torna perfeito. O Senhor é aquele que torna perfeito o nosso caminho. E ainda que a gente olhe e vê tantas coisas difíceis, tantas coisas que às vezes nos limitam, mas o Senhor tem sido tão bom.
E o Senhor não nos trata segundo os nossos caminhos, mas segundo a tua misericórdia, e torna os nossos caminhos em justiça. Obrigada, meu Deus, fica conosco e que esta bênção esteja sobre cada um aqui. Que cada um, Pai, possa manifestar a prosperidade que o Senhor já deu e a gente possa crescer no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Amém. Vamos tirar foto? Vamos. Peraí, parecido. Deixa eu me arrumar aqui. Ah, aqui.